Opa! No último vídeo, discutimos sobre uma questão crucial a todos nós da classe trabalhadora, que somos a maioria dos povos em todas as nações. Nós, os trabalhadores, somos a maioria, e os agentes que verdadeiramente produzimos as riquezas das nações. E aí nós falamos de revolução, que nos reitero, uma questão crucial a nós, porque há aquele clássico entendimento de que nós somos a sustentação, né, econômica das sociedades, mas ordinariamente naquele clássico esquema chamado estrutura social, naquela pirâmide, nós estamos sempre na sustentação, na base da pirâmide. Nós produzimos, mas nós não lançamos mão das riquezas produzidas. Existe a classe média, que está no meio da pirâmide, e outras classes aí paralelas, né, em termos de poder econômico, de poder cultural e político. Existe a elite governante e outras paralelas que estão no topo da pirâmide, mas nós estamos sempre na base da pirâmide, na sustentação econômica dessa estrutura social dita moderna, capitalista, industrial. E falar em revolução é falar na cartilha, né, ou a enxada através da qual nós haveremos de fazer a nossa roça. A revolução para nós é uma cartilha ou uma enxada com a qual nós plantaremos as mudanças que transformarão as condições miseráveis de vida em que tantos dos da classe trabalhadora vivem e precisam construir dignidade. Então a gente vai, neste momento, continuar a discussão sobre esse tema rico a todos nós da classe trabalhadora, que é a revolução. Mudar as coisas, mudar as estruturas políticas, econômicas, sociais, culturais, religiosas, jurídicas, todas essas que em um só arcabouço social, político, econômico, nos oprimem e fazem a tantos de nós personagens daquele famoso poema do poeta pernambucano Manuel Bandeira, O Bicho, em que tantos de nós, pessoas que produzem riquezas, em um dado momento, se vê obrigada a ir procurar catar a sua sobrevivência nos lixos, nos lixeiros. Então, comecemos a nossa discussão agora, continuando a dissertação, a análise sobre o tema revolução, lendo um poema do grandioso poeta germânico alemão Bertolt Brecht, Perguntas de um operário que lê. Vamos lá. Perguntas de um operário que lê. Quem construiu a Tebas, a das 7 portas? Nos livros vem o nome dos reis. Não foram os reis que transportaram as pedras, mas foram os reis que transportaram as pedras. Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tanto as construiu? Quem outras tantas a construiu? Em que casas de lima dourada morava os seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros?
A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A tão decantada Bizâncio só tinha palácio para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, viu afogados gritarem por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou as Índias. Ele sozinho? César venceu os gauleses. Nem sequer havia um cozinheiro a seu serviço. Quando a sua invencível esquadra se afundou, Filipe de Espanha chorou. Ninguém mais chorou com ele. Frederico II ganhou a Guerra dos 7 Anos. Quem mais ganhou? Em cada página uma vitória. Quem preparava os banquetes? Quem cozinhava nos festins? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias. Quantas perguntas. Pois é, esse poema de Bertolt Brecht, que por sua vez também é o autor daquele famoso poema O Analfabeto Político, muito nos serve e pode nos servir de guias a nós da classe trabalhadora para a gente compreender o conceito e o fenômeno revolução. Ou seja, em toda a história da humanidade, a classe trabalhadora verdadeiramente é quem produz as riquezas das nações. Mas em toda a história da humanidade, a classe trabalhadora está na base da pirâmide, como sustentação. É como se as elites desenhassem uma estrutura única, fixa, em que se diz e se ensine. Os trabalhadores são os carregadores das carroças, né? E são eles que puxam as carroças, a carroça da sociedade. Toda a revolução, um detalhe para continuar nosso papo, é que toda revolução ela é feita por trabalhadores. Toda grande revolução de vulto ali teve a força do trabalhador. Ou o trabalhador está de um lado da trincheira, como um revolucionário, mudando a estrutura política, econômica e social, buscando mudar as estruturas para forjar condições de maior dignidade para os seus e para todos, ou os trabalhadores estão do outro lado da trincheira como soldados a serviço dos opressores, a serviço das classes dominantes, da burguesia, da nobreza, massacrando os seus companheiros, os seus camaradas. Então, é verdadeiro afirmar que os trabalhadores eles sempre dão a sua força em todo o movimento de mudança. Até mesmo nas mudanças via voto, né? Os trabalhadores são convencidos, às vezes, a votarem em segmentos políticos que, em verdade, são seus inimigos, né? São verdadeiros inimigos. Então, o que devemos afirmar é que nenhuma revolução na história da humanidade aconteceu, nenhuma revolução de vulto, sem que ali se fizesse uso da força da classe trabalhadora. Isso é bem verdade. Pensemos aqui, nós temos como exemplo de revolução a revolução ali em que Tiradentes quis mudar a estrutura política do Brasil colônia e torná-la independente da coroa portuguesa, da metrópole. E essa
imaginada revolução, ela não vingou, não deu certo, porque era uma revolução de poucos intelectuais e não envolveu o povo, a classe trabalhadora. Então essa revolução, querida por Joaquim José da Silva Xavier, não foi avante. Né? O Tiradentes foi esquartejado, enforcado, esquartejado, porque não teve o povo, a força do povo, da classe trabalhadora. Agora a gente sabe perfeitamente, ilustrando o fato de que toda revolução ela se vale da força do povo trabalhador, seja a serviço da burguesia, da elite, ou seja com verdadeiros revolucionários mudando a estrutura para beneficiar a toda a coletividade. Temos o exemplo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, acontecida lá nas últimas décadas do século XVIII, tendo-se como marco delimitador o ano de 1789, em que a burguesia, os comerciantes enriquecidos, se tornaram burgueses, donos de muito patrimônio, de companhias de navegação e tudo mais, em que essa burguesia, para lançar mão do poder, teve que convencer o campesinato, o povo trabalhador, os agricultores, os lavradores, os camponeses, a juntos marcharem contra a burguesia e a nobreza. Marcharem contra a nobreza, precisamente, perdão. Então, a gente vê a revolução mais simbólica, né, que nos deixou mil ensinamentos e mudou a face da história de todo o Ocidente, a Revolução Francesa de 1789, ela só foi vitoriosa com a força do campesinato. Então é verdadeiro mesmo a gente pensar, até inclusive nesse aspecto, que a classe trabalhadora todo o tempo produz as riquezas da nação e em toda a história ela está na base da pirâmide, desvalida dos frutos da produção. Ademais, quando dos processos revolucionários, ela também é convidada e convocada a doar suas forças para mudar as estruturas, né? Então, é um negócio do caramba. Agora, a gente pode imaginar, poxa, por que a classe trabalhadora serve como coringa? Nos processos revolucionários também ela está ou do lado dos revolucionários que querem mudar a estrutura para se beneficiar, ou está do lado da burguesia, da elite que quer manter a estrutura opressora. Aí a gente vai trazer uma discussão muito rica, é que a classe trabalhadora, ela, por várias questões, por várias razões, ela não tem uma consciência de classe. Muitos da classe trabalhadora, eles não desenvolveram a consciência de que é preciso mudar as condições da sociedade, as condições políticas e econômicas para beneficiar a classe trabalhadora. Então eles servem, muitos da classe trabalhadora, eles são cooptados, a palavra é essa, pelos vários expedientes e vários instrumentos e meios de controle do pensar, né? Então a gente sabe agora, modernamente, por exemplo, muito se diz que os meios de comunicação são os ovos da galinha de ouro da elite, né? Da classe dominante, porque através dos meios de comunicação de massa, como a televisão, o rádio, o jornal, revistas, a elite teoriza, interpreta a realidade, a sociedade e propaga os seus valores, os seus símbolos, convencendo a classe trabalhadora de que esta forma de organização social, baseada na industrialização, no consumismo, no capitalismo industrial consumista, em que a divisão humana fica, a classe trabalhadora produz, se faz a classe laborativa, né? Os operários,
no campo, na cidade, e os donos do meio de produção administram a riqueza. Então, muitos e muitos trabalhadores se convencem de que essa ordem é esta e não pode ser outra, de que até é divina, vamos dizer assim, que foi Deus que fizera assim.